Olá pessoal, saudações biológicas! Eu sou o professor Túlio Bastos do Biomentor e esse é o projeto Ecologia e Ciências Ambientais que segue com o vídeo 5, onde iremos abordar a questão da sucessão ecológica. Você sabe o que é sucessão ecológica? Compreende todas as alterações que marcam o estabelecimento de uma nova comunidade em uma área anteriormente desprovida de vida ou alterações em uma comunidade existente? Então vem com a gente que nesse vídeo iremos te explicar tudo sobre o processo de sucessão ecológica para que você arrebente na prova do Enem e dos outros vestibulares. Vem comigo! O processo de sucessão ecológica pode ser entendido como uma sequência de eventos que levam ao surgimento de uma nova comunidade em uma área anteriormente desabitada ou mesmo uma alteração numa comunidade existente. Imagine uma área desértica coberta somente por grãos de areia. Obviamente que há uma dificuldade muito grande para os seres vivos se estabelecerem nessa área. Ainda assim, algumas espécies de gramíneas, algumas espécies de vegetais conseguem se estabelecer e a partir da permanência nessas áreas elas alteram, modificam a área, facilitando a chegada de outras espécies de seres vivos. Como nós falamos, a sucessão ecológica seria exatamente todo esse processo onde ocorre o surgimento de uma nova comunidade a partir do estabelecimento inicialmente de poucas espécies que preparam o terreno para a chegada de outras espécies, aumentando consequentemente a diversidade biológica. Podemos dizer que existem basicamente dois tipos de sucessão, segundo a maioria dos autores: a sucessão primária e a sucessão secundária. Na sucessão primária, as condições iniciais dificultam o estabelecimento de uma nova comunidade, como é o caso da ilha de Krakatoa, que foi completamente devastada pela erupção. Com isso, o processo de sucessão é um processo relativamente mais lento, que pode demorar décadas até que as condições retornem às condições iniciais da área antes da devastação. Já no processo de sucessão ecológica secundária, as condições iniciais, de certa forma, facilitam o estabelecimento de uma nova comunidade. É o que acontece, por exemplo, em uma área de floresta amazônica que foi completamente deflorestada, seguida por queimada. A gente consegue entender facilmente que na área de mata que foi deflorestada, além de eu ter toda uma área de floresta no entorno que vai servir de repositor de espécies, eu ainda tenho solo facilitando o estabelecimento de vegetais. No entanto, na sucessão primária as condições são mais inóspitas. No caso da ilha de Krakatoa, depois que o magma solidificou, o solo ficou apenas com uma parte de rocha magmática sólida e, portanto, dificultando o estabelecimento de seres vivos. Nessas condições, os primeiros organismos a se estabelecerem geralmente são os líquens, já que esses organismos, compostos por uma simbiose entre algas e fungos, apresentam a capacidade de, a partir de um intemperismo químico, transformar a rocha em solo, facilitando a instalação e o estabelecimento de espécies vegetais. Os estágios ao longo da sucessão, tanto na sucessão ecológica primária quanto na sucessão secundária, são relativamente os mesmos. O primeiro estágio de sucessão ocorre a partir do estabelecimento das chamadas espécies pioneiras, os colonizadores. Esse estágio é chamado de ecese. A ecese, dependendo do tipo de sucessão, pode ocorrer a partir do estabelecimento de líquens, como nós falamos no caso da sucessão primária, ou mesmo de algumas espécies de vegetais como musgos e pteridófitas, além de gramíneas, no caso da sucessão secundária. Os organismos que compõem a chamada comunidade pioneira, os chamados colonizadores, preparam o terreno para o estabelecimento de novos organismos que irão suceder esses primeiros. A partir da modificação imposta, gradativamente, os organismos da comunidade pioneira serão substituídos pelos organismos da comunidade intermediária, chamada de séries ou séries, os estágios serais. Esses organismos, no caso de uma sucessão secundária que ocorre em floresta, poderão ser representados por plantas herbáceas, plantas arbustivas,
alguns animais de médio porte, aves que já apresentam a capacidade de nidificação nos vegetais que aí consegue se estabelecer e gradativamente o ambiente vai se modificando. O terceiro estágio ou último estágio do processo de sucessão é chamado de comunidade clímax e representa o estágio final da sucessão ecológica. Estágio final não querendo dizer que a partir do estabelecimento do clímax as modificações irão cessar. Não é isso. No entanto, as modificações serão muito mais lentas e muito mais difíceis de serem percebidas. A comunidade final ou comunidade clímax é caracterizada por uma homeostasia, uma homeostase. O que significa isso? A manutenção de um equilíbrio dinâmico. No caso de uma floresta como a floresta amazônica, que foi deflorestada, seguido por queimada, como no nosso exemplo, a comunidade clímax seria marcada pelo estabelecimento de uma nova floresta com árvores de grande porte e animais como onças, capivaras, antas e outros animais. O que acontece ao longo da sucessão com o ambiente? Quais as modificações mais importantes que caracterizam os diferentes estágios da sucessão? Ao longo da sucessão ecológica, a gente verifica o aumento da diversidade biológica ou biodiversidade a partir da chegada de novos organismos, o aumento da complexidade das teias alimentares e das relações impostas entre os seres vivos e desses seres vivos com o meio ambiente que serve como casa para a sua sobrevivência. Como há o aumento da diversidade biológica, acompanhando esse aumento, a gente também observa o aumento da biomassa. Logo, a produtividade primária bruta aumenta. No entanto, o único fator que tende a diminuir ao longo do estágio de sucessão é a produtividade primária líquida, visto que no início da sucessão eu tenho uma quantidade muito grande de autotróficos, mas a taxa respiratória tende a aumentar a partir do estabelecimento de animais, ou seja, a partir do estabelecimento de organismos heterotróficos. Portanto, para finalizar essa nossa aula, nós podemos definir a sucessão ecológica como as modificações graduais que levam ao estabelecimento de uma nova comunidade em uma área anteriormente desprovida de vida ou alterações numa comunidade já existente rumo a uma estabilidade dinâmica do ecossistema, a qual podemos definir como homeostasia ou homeostase. Se você curtiu o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, ficaremos extremamente agradecidos. Siga-nos nas redes sociais. O Projeto Ecologia e Ciências Ambientais Enem segue com os próximos vídeos, portanto, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e dos novos projetos do Biomentor. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e desejamos excelentes estudos e excelentes resultados para você. Um grande abraço, valeu, saudações biológicas!